Olá, queridos estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ter agora a aula de número 16. Vamos ver na tela o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, vamos trabalhar a finalidade da leitura, a seleção de informações e produção de textos de apoio à compreensão, certo? E para iniciar nossa aula, eu trouxe aqui para nós uma reflexão, né, para a gente começar a aula aí, fazendo uma boa reflexão, pensando aí sobre algumas coisas. Vamos olhar na tela de quem é a citação que eu trouxe hoje. Temos aí a citação de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, gente. Olha o que ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte para a gente hoje: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Gente, que reflexão massa, né? Essa reflexão ela fala muito pra gente, porque ela vai falar aí o quão é necessário a gente não deixar de fazer as coisas que a gente tem de fazer, o quão a gente não pode desistir de buscar os nossos sonhos, buscar os nossos objetivos. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer alguma coisa, com medo de dar errado, mas se não der errado, a gente não consegue atingir essa nossa finalidade, esse nosso sonho. Então, deixo aqui essa mensagem maravilhosa do Paulo Freire para a gente iniciar essa aula de hoje, certo? Então, olha só, vamos começar falando um pouco, né, sobre essa questão da leitura. E aí eu trouxe para vocês uma pergunta, um questionamento que eu queria que vocês em casa pudessem refletir um pouco sobre ela. Vamos dar uma olhada aí na tela. A pergunta é a seguinte, gente: para que lemos um texto? Alguém aqui já parou para pensar o porquê que a gente lê um texto? Qual é a necessidade de ler um texto? O que é que vocês podem me responder sobre isso? Bom, eu trouxe aqui, no próximo slide, alguns objetivos pelos quais nós lemos textos no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada. Então, nós podemos ler um texto para estudar, né? Vocês aí na escola, em casa, tendo que ler o material, a ficha de aula. Então, nós lemos um texto com a finalidade de estudar. Isso aí é uma coisa muito comum. Outra coisa é ler um texto para entreter, para nós nos entretermos, né, com algumas coisas, né? Nós podemos ler um texto que fale sobre um filme, sobre uma fofoca, às vezes, né? A gente às vezes olha alguma novidade dos famosos, a gente gosta de ver, de entender o que é que está acontecendo. Então a gente também lê um texto para, né, nos divertirmos, para nos entretermos, certo? Outra finalidade da leitura é aprender. Então, já que a gente lê um texto para estudar, nós também temos de ler o texto para aprender coisas novas, para aprender várias coisas, aprender um idioma, aprender o nosso assunto da aula de hoje, enfim. Então, nós usamos também a leitura para aprender algo. E outra finalidade é para obter alguma informação. Então, provavelmente você está em casa, você quer saber alguma informação relacionada a qualquer coisa que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? As Olimpíadas, né, que estiveram aí presentes, né, há pouco tempo. Então, para se informar sobre os atletas, as medalhas, as competições e tudo mais, então a gente vai ler também o texto para poder saber um pouco sobre isso. E aí, gente, eu posso deixar, inclusive, espaço para vocês completarem esses objetivos da leitura, né? Nós podemos ler, inclusive, para diversas outras coisas. E a leitura é fundamental, é muito importante, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, olha só. Aí temos a seguinte informação: uma ótima e eficiente estratégia de leitura para que estudemos algum conteúdo a partir de um texto é sintetizar as principais ideias.
Vocês sabem o que é fazer uma síntese? Vocês já fizeram alguma síntese na vida de vocês? Sabem o que é sintetizar algo? Então vou explicar rapidamente para vocês na aula de hoje, tá certo? E como é que se faz essa síntese, né? A síntese ela é um resumo, tá, gente? Então nesse resumo nós apontamos os principais temas e ou assuntos abordados pelo texto. Então a síntese é algo que ajuda bastante quando nós vamos, por exemplo, estudar para aquela prova que o professor passou um texto para a gente ler, para a gente com várias informações, né? E tem muita informação que a gente precisa aprender. Então a síntese ela vai ajudar a gente a estudar para aquilo, né? Para aquela prova, para você apresentar um trabalho. Você faz uma síntese antes, né? Você vai pegando as ideias principais, os pontos principais. Isso ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho, na apresentação do nosso trabalho, um seminário na escola e assim vai. Então, sintetizar um texto, gente, é uma ótima estratégia que serve para estudar, para aprender, para facilitar o nosso trabalho, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Como é que nós fazemos uma boa síntese? O que é que tem de ter em uma síntese? Vamos ver, inclusive, um exemplo aqui que eu trago, né? Eu trouxe um texto, a gente vai ler esse texto e eu trouxe também um modelo de como se fazer uma síntese dele, tá certo? Continuando. Vamos ver agora aí na tela os procedimentos para uma síntese. Então, olha só. Temos aí na tela os principais procedimentos para uma síntese. Temos o primeiro deles, que é leia atentamente o texto, a fim de conhecer o assunto e assimilar as ideias principais. Então, presta bem atenção, gente. Quando vocês vão fazer a síntese de um texto, ou seja, um resumo, primeiramente você tem que fazer a leitura do texto, não é verdade? Você tem que pegar o texto, fazer a leitura dele, tentar mais ou menos conhecer qual é o assunto do texto, tentar retirar do texto quais são as ideias principais. Nós sabemos que um texto, ele pode ter ali, né, a presença de ideias principais, ideias secundárias, não é verdade? E nós precisamos saber distinguir quais são as ideias principais e quais são as ideias secundárias dentro de um texto. Então, nenhuma síntese, é importante que você consiga perceber quais são essas ideias principais. A segunda etapa de fazer uma síntese, né, de sintetizar um texto. Leia novamente o texto, sublinhando as partes mais importantes ou anotando à parte os pontos que devem ser conservados. Então, veja bem, quando você vai fazer a leitura de um texto, eu gosto muito de dizer, gente, que na leitura de um texto, nós, enquanto leitores, precisamos interagir com o texto. Então, se você tem ali um material que você consegue circular, que você consegue sublinhar, que você consegue usar um marca-texto, você faça isso. Por quê? Ajuda você a tirar do texto quais são os pontos mais importantes. E vão ser esses pontos que você vai utilizar no seu texto. Então é muito importante que você leia o texto de forma atenta e observe no texto aquilo que você achou pertinente, aquilo que você achou interessante, para que você utilize isso na sua síntese, ok? A terceira etapa é a seguinte: resuma cada parágrafo separadamente, mantendo a sequência de ideias do texto original. Então, gente, veja bem, um parágrafo de um texto, ele é construído em torno sempre de uma ideia principal, que nós chamamos de tópico frasal, certo? O que seria um tópico frasal, gente? É exatamente a parte do parágrafo que vai resumir qual é a ideia principal dele, certo? Vai mostrar pra gente qual é o assunto principal do parágrafo. Então, quando você vai fazer a síntese de um texto, uma boa estratégia é você tentar identificar naquele parágrafo essa partezinha dele que é a ideia principal, né? Ou seja, o tópico frasal.
Então, isso é algo muito importante que você pode fazer e vai ajudar bastante na hora de você fazer um resumo ou uma síntese. Vamos ver aqui mais algumas etapas. A quarta etapa é a seguinte. Agora, faça seu próprio resumo, unindo os parágrafos ou fazendo quaisquer adaptações conforme desejar. Então, vamos lá, gente, recapitulando junto comigo. Então, primeiro você fez a leitura do texto, não é? Você leu o texto completo, do início ao fim. Em seguida, você vai fazendo uma leitura um pouco mais atenta, fazendo as suas marcações, aquilo que você considera mais importante, vai sublinhando, circulando, não é? Vai fazendo ali, né, as suas observações e você vai marcando ali no texto aquilo que você vai utilizar em sua síntese, beleza? Terceiro passo, que a gente acabou de ver, você vai pegar os pontos que você selecionou e você vai organizar as ideias, não é? Para poder formar a sua síntese e formar o seu resumo, que é exatamente o que nós estamos vendo aí na quarta etapa, né? Você unir os parágrafos e você vai fazer as suas adaptações. Na verdade, a gente também tem que saber o seguinte, tá, pessoal? Fazer o resumo de um texto não é copiar o texto, viu? Eu sei que muitas vezes na escola o professor pede para que você faça um resumo de um capítulo do livro, de um texto qualquer ali utilizado na aula, e tem gente que faz o quê? Pega o texto e sai copiando, e isso não é legal, gente. Isso aí é plágio, tá? Nós chamamos de plágio. Então, quando você pega o texto, você vai retirar as ideias principais, você vai utilizar essas ideias no seu resumo, na sua síntese, mas é importante que você não use as mesmas palavras, ou seja, que você não copie. Nós chamamos essa estratégia, pessoal, de paráfrase, certo? Paráfrase, que seria você falar algo, não é verdade, utilizando outras palavras. Você tentar falar aquilo que você leu, mas com as suas próprias palavras, entende? Então, isso é uma ótima ferramenta. A quinta etapa, como vocês podem ver aí na tela, é a seguinte, é exatamente o que eu acabei de falar. Evite copiar partes do texto original. Procure exercitar o seu vocabulário. Mantenha, porém, o nível de linguagem do autor. Então, acabei de falar sobre isso, a necessidade de não copiar, não é verdade? E que você possa também exercitar o vocabulário que você possui, né? Botar em prática as palavras, os termos, as expressões que você conhece, tá? E também quando você vai fazendo a leitura do texto, você também vai aprendendo novas palavras. E tudo isso aí você vai incorporando ao seu vocabulário, certo? Outra coisa que ele vai falar aí nessa quinta etapa é de você manter o nível de linguagem do autor. O que isso quer dizer, gente? Veja bem, nós podemos produzir textos em situações formais, não é verdade? Que normalmente em situações formais nós vamos utilizar uma linguagem formal, não é? Nós podemos também produzir textos em situações de informalidade. E aí, numa situação de informalidade, nós podemos utilizar uma linguagem informal. Então, quando você fizer o seu resumo, quando você fizer a sua síntese, é importante que você mantenha esse nível de linguagem que o autor original do texto utilizou. Então, se o texto original traz uma linguagem mais formal, no seu resumo, tente manter essa formalidade. Entende? Se no texto original você percebe que a linguagem utilizada já é mais informal, não tem problema você também utilizar esta linguagem mais informal, tá? A gente tem que respeitar a linguagem utilizada. E por fim, a sexta etapa que vocês estão vendo aí na tela é a seguinte: não se envolva nem participe do texto. Limite-se a sintetizá-lo. Gente, é o seguinte: existe uma diferença entre resumir um texto e resenhar um texto. Vou explicar para vocês a diferença, tá? Veja bem, o resumo é exatamente o que nós estamos vendo, né? É uma síntese. É um apanhado das ideias principais do texto, né? De forma que você consiga enxugar tudo isso para poder fazer a sua síntese, fazer o seu resumo,
ok? No resumo, você não traz nenhuma ideia sua, você não traz nenhum ponto de vista seu, você traz apenas aquilo que o autor apresentou de forma resumida, ok? Numa resenha, que é um outro gênero textual, você pode e deve fazer as suas contribuições. Você vai fazer a sua análise crítica também com relação àquele texto base, certo? Você provavelmente já deve ter visto alguma resenha, né? Às vezes no YouTube a gente vê bastante as blogueiras, o pessoal que trabalha, né, com essa plataforma, fazer resenha de produtos, resenha sobre games que são lançados, né? E nas resenhas você percebe o que é que eles fazem. Eles vão falando a respeito do produto, falando a respeito daquilo, né, que está sendo resenhado, daquilo que está sendo analisado, e eles vão também falando o que é que eles acharam, né? Se aquele produto é bacana, se não é, o que pode ser melhorado e tudo mais. Com o texto é a mesma coisa. Quando fazemos uma resenha, nós também fazemos esse tipo de análise crítica. A gente também vai observar o texto e vai ver, né, aquilo que foi bacana, que o autor falou, se você concorda, discorda e assim vai, certo? Então existe uma diferença entre sintetizar um texto e resenhar o texto, ok? Então, hoje na aula o foco é a resenha mesmo. Hoje na aula o foco é a síntese, tá? O resumo. Ou seja, você vai simplesmente manter as ideias que o autor trouxe. Beleza? Passando adiante, vamos dar uma olhadinha aí na tela. Temos aqui uma estratégia que super funciona quando você vai fazer uma síntese. Qual é essa estratégia? É a estratégia de destacar as palavras-chave. O que são palavras-chave, pessoal? Palavras-chave, como já diz o próprio nome, são palavras essenciais para a compreensão de uma frase, a compreensão de um parágrafo e do texto propriamente dito, certo? Então, quando você consegue ler um parágrafo de um texto e consegue, por exemplo, notar ali quais são as palavras que são chave, as palavras que são essenciais para a compreensão desse parágrafo, isso ajuda muito na síntese, ajuda bastante. Então, isso é uma dica que vocês podem utilizar quando vocês estiverem fazendo o resumo de algum texto da escola, né, que algum professor trabalhou com vocês. Vocês tentarem tirar dali do parágrafo, daquele trecho do texto, quais são as palavras principais, as palavras que contribuem para a compreensão. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de como isso pode ser feito. Vamos dar uma olhadinha na tela. Olha só. Trouxe aqui para vocês um texto, certo? Que o título dele é O que é um sambaqui, tá? Então eu vou ler para vocês. Eu não vou ler o texto por inteiro, tá, gente? Porque eu só vou fazer o exemplo de tirar as palavras-chave, de destacar as palavras-chave em apenas uma parte do texto, tá? Não vou fazer com o texto por inteiro, mas pode ficar como uma atividade aí para você treinar um pouquinho o conteúdo da aula de hoje, certo? Então vamos dar uma olhadinha aí na tela, olha só. A palavra sambaqui vem da etimologia tupi-guarani. Tamba significa conchas e qui amontoado, certo? É a categoria dos sítios arqueológicos pré-coloniais compostos pela sobreposição de muitas camadas de restos faunísticos, principalmente conchas e moluscos, formando verdadeiros montes. São os sítios mais antigos do atual litoral brasileiro, representando uma ocupação humana que se iniciou há pelo menos 8.000 anos atrás. Podem atingir diversos tamanhos e alguns alcançam mais de 30 metros de altura, sendo nestes considerados sambaquis monumentais, presentes principalmente em Santa Catarina, ok? Vamos até aí, pessoal. Percebam que esse texto é um texto muito informativo, é um texto que traz muitas informações sobre esse tema, né, os sambaquis. E aí, a gente vai tentar fazer exatamente o que eu ensinei agora, destacar as palavras-chave desse trecho que eu li para vocês, certo?
Então vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Quais são as palavras-chave que nós conseguimos destacar? Olha só. Lendo esses dois primeiros parágrafos, nós conseguimos notar que tem algumas palavras ali que são importantíssimas, que se eu tirar essas palavras, o texto perde a sua compreensão. Essas serão as palavras-chave. Então, como vocês podem ver aí na tela, temos algumas das palavras que eu destaquei. A palavra sambaqui, obviamente, né, que é o tema do texto. Temos aí o tupi-guarani, que faz referência à origem da palavra, né? E aí temos o significado da palavra sambaqui, né? Que é conchas e amontoado. Aí tem também a definição dos sambaquis, que são sítios arqueológicos pré-coloniais, né? Que são formados por restos faunísticos, ou seja, restos de conchas, de moluscos e assim por diante, certo? Também eu destaquei aí pra gente algo que é muito importante, que é quando ele vai falar o tempo, né? O tempo a origem desses sambaquis. E aí ele fala no texto original que esses sambaquis, eles têm alguns aí, né? Desde 8.000 anos atrás, gente. Desde 8.000 anos atrás, que seria basicamente o período da ocupação humana no litoral, tá? E outra coisa também, outra informação importante que eu quis destacar foi que os sambaquis eles podem atingir diversos tamanhos, inclusive a altura de mais de 30 metros. Então, foi outra informação que eu achei importante citar. Veja, tirando essas informações que eu destaquei, vocês notam que existem outras informações também, não é verdade? Mas, quando a gente vai fazer uma síntese, um resumo, a gente não pode jogar tudo que a gente leu do texto, né? Até porque já diz o nome, é um resumo, né? É algo sintetizado. Então, para fazer uma síntese, eu acho, assim, quando eu fiz a leitura, né? Eu destaquei apenas as palavras essenciais, ou seja, as palavras-chave, que vão me ajudar a fazer a minha síntese, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha em outra coisa importante nesse processo, que é a retextualização, gente. Então, olha só. Veja, você vai pegar um texto original, você vai fazer a leitura dele, você vai compreender o que o texto original diz, mas quando você vai fazer a sua síntese, o seu resumo, é preciso que você faça uma retextualização, ou seja, que você pegue aquele texto e adapte com as suas palavras, que você faça as alterações para que o texto resumido, né, o texto sintetizado, ele possa ser um texto seu, porque senão ele vai ser uma cópia, né, e é algo que a gente já viu que não é bacana de acontecer. Então, na tela tem um exemplo de um resumo já pronto desse trecho que a gente acabou de ler e fazer o destaque das palavras-chave. Eu fiz uma retextualização desse trecho do texto original, modificando as palavras, né, usando, no caso, as minhas palavras, mas mantive as ideias. Eu mantive as ideias principais que a gente tinha destacado, ok? Bom, por fim, pessoal, a última estratégia que a gente tem, eu já falei para vocês um pouco, é de destacar o tópico frasal, né? E aí o tópico frasal, como eu já falei, é exatamente aquele trecho do parágrafo que contém a informação principal, a ideia principal, certo? Então, quando você vai fazer um resumo, você pode fazer isso, você pode fazer essa seleção dessas ideias principais, beleza? E aí, pessoal, fica aí esse material depois para que vocês possam acessar. Vocês podem entrar no site do EducaPE, tá bom? E vocês acessem esse material lá, vai estar lá para vocês darem uma reforçada nesse conteúdo. Fica a dica aí para vocês poderem utilizar nas suas sínteses, nos seus resumos, durante os estudos e outras coisas também, outras finalidades, não é verdade? E finalizamos a aula de hoje. Quero agradecer de coração a vocês que estão assistindo a aula, a equipe EducaPE. Um beijo para os meus estudantes e para vocês que estão em casa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.